No outono de 1924, Curtis Welch, o único médico da cidade portuária de Nome, no Alasca, deixou todos em alerta. Havia pouquíssimos recursos para tratar a difteria, uma doença perigosa e fácil de ser disseminada, além de bastante comum naquela época. O Dr. Welch encomendou uma remessa a mais e esperava recebê-la antes do inverno, já que depois a cidade ficaria inacessível por 8 meses, por causa do gelo. Mas o navio com a cura não chegou a tempo, e a cidade não teve outra escolha senão esperar até a primavera. Não havia sinal algum de surto em Nome, mas o Dr. Welch continuava preocupado. Em dezembro, ele atendeu várias crianças que estavam com a garganta inflamada, e embora a difteria tivesse sido descartada, suas suspeitas cresciam a cada dia. Até que finalmente, em janeiro de 1925, elas se concretizaram. Ele diagnosticou o primeiro caso da doença. Nome tinha 2.000 habitantes, mas havia mais de 10.000 que moravam nas redondezas, todos correndo o risco de contrair aquela enfermidade. O Dr. Welch fez de tudo para que a situação chegasse aos ouvidos de todos que tinham condições de ajudar, e um comitê de emergência foi formado, enquanto a cidade foi colocada em quarentena. Mais de 1 milhão de unidades da cura, o suficiente para impedir mais contágios, foram encontradas nos Estados Unidos e enviadas para o Alasca. Mas o grande desafio era fazê-las chegar até Nome. O porto ainda estava congelado. A ferrovia terminava em Nenana, que ficava a 1.085 quilômetros de distância, e os aviões da época não conseguiam voar nas temperaturas extremas do subártico. Então, após uma breve discussão, a única solução encontrada eram os cães de trenó, juntamente com seus condutores, chamados mushers. Eles eram o orgulho do Alasca e também transportavam correspondências, já que não havia transporte algum capaz de transitar por aquela região. Para essa corrida de resgate de 1925, só os melhores mushers foram escolhidos. O Dr. Welch calculou que o soro duraria no máximo 6 dias, sob as condições extremas do trajeto, e depois disso, precisaria ser descongelado, então os cães tinham que ser rápidos. O melhor entre os mushers era Leonhard Sepala, com seu cão-guia, um husky siberiano chamado Togo. Eles moravam em Nome e ficaram famosos lá por serem a dupla mais rápida e resistente de todas. A cura seria levada de trem até Nenana e depois recolhida por cães com revezamento de 2 equipes. Uma levaria a carga preciosa saindo de Nenana e a outra correria ao encontro dela saindo de Nome. O ponto de encontro era quase no meio do caminho, na cidade de Nulato. Sepala foi escolhido para fazer o trajeto de mais de 645 quilômetros, de ida e volta de Nome a Nulato. Mas depois que ele partiu, ficou decidido que seriam acrescentadas mais equipes no revezamento para agilizar as coisas, quebrando a corrida em trechos de 40 quilômetros. Sepala não sabia desse esquema, e a falta de comunicação quase causou uma catástrofe em Nome. Ele e seu trenó correram o mais rápido que conseguiram e cortaram caminho cruzando a camada de gelo de Norton Sound, que é um braço do mar de Bering. Esse local era bem perigoso por causa do deslocamento de gelo. Ele foi o único musher que teve coragem de pegar esse atalho e isso poupou um dia inteiro de viagem. A equipe conseguiu atravessar aquele trecho, embora o clima fosse aterrorizante, como se estivesse conspirando contra a humanidade. O inverno de 1925 foi o mais frio em 20 anos, com vendavais que faziam as temperaturas cair para menos 73 graus. Quando já havia percorrido 275 quilômetros do trajeto, Sepala, certo de que ainda havia quase 80 quilômetros pela frente, encontrou outro musher que estava tendo problemas com seus cães. Ele passou apressado pelo homem, pois não podia perder tempo, quando o ouviu gritar em meio ao vento e neve: O soro! O soro! Está aqui comigo!" Parece que os mushers, que estavam vindo do lado contrário, foram mesmo mais rápidos. Um deles pegou a cura mais de um dia inteiro antes do previsto. Então foi sorte ele ter encontrado Sepala. Se eles não tivessem se cruzado, o remédio poderia ter estragado, causando mortes em massa na cidade de Nome. Sepala então pegou a carga e se virou para voltar para Nome. A noite estava caindo e ele estava prestes a enfrentar a parte mais arriscada do trajeto. Após descansar um pouco com seus cães, tomou a ousada decisão de atravessar Norton Sound de novo. Os ventos ficaram ainda mais fortes, e uma nevasca começou quando Sepala já havia andado metade do Sound. Ele ficou com medo de se perder e ficar preso em algum deslocamento de gelo, mas Togo, seu cão-guia de confiança,
tinha um olfato perfeito e liderou a equipe. Mas então Sepala ouviu um barulho de rachadura. O pior havia acontecido. O gelo estava se movendo abaixo deles. Caso essa camada se desprendesse, a equipe inteira poderia ficar presa no mar aberto. Ele não sabia quanto ainda faltava para sair daquela tempestade de neve, com praticamente nenhuma visibilidade. Mas confiava em seus cães, principalmente em Togo, então continuou a viagem. As rachaduras pioraram, e Sepala estava tão focado em sair vivo dali que quase foi pego de surpresa quando o véu de neve subitamente se abriu e ele viu a margem. Eles conseguiram! Mesmo assim, ainda havia muito chão pela frente. Eles chegaram a uma pousada do outro lado de Norton Sound e pararam para descansar, mas continuaram a viagem 4 horas depois. Togo, perseverante como sempre, conduzia sua equipe adiante, rumo ao Monte Little McKinley, que tem uma subida de 13 quilômetros no total. Finalmente, o trenó chegou à cidade de Golovin, e lá a carga foi transferida para outro Musher que já estava à espera. Ao todo, a equipe cobriu uma distância de 420 quilômetros em 5 dias, batendo todos os recordes de trenós. A justiça exigiu que o Togo recebesse todas as honras por causa de seu esforço heróico, mas a realidade foi diferente. O último trecho de pouco mais de 80 quilômetros foi percorrido por Gunnar Kaasen e seu cão-guia Balto. O combinado era que Kaasen viajasse apenas metade dessa distância, mas ele chegou ao ponto de revezamento muito cedo e encontrou o colega que pegaria a carga dormindo. Para não perder tempo, resolveu continuar a viagem e entregar o medicamento por conta própria. Balto não reclamou, ainda estava cheio de força, mesmo depois de ter enfrentado uma longa viagem na nevasca e naquele frio congelante. Então, no dia 2 de fevereiro, às 5h30 da manhã, a cura chegou a Nome e estava pronta para ser usada dentro de algumas horas. Os cidadãos ficaram muito gratos e receberam Kaasen e Balto com aplausos. Pouco depois, a fama deles ganhou a cidade e percorreu o Alasca, os transformando em celebridades do estado. Embora cada membro do revezamento tenha recebido uma premiação e condecoração do presidente americano, a fama de Balto foi muito além. Ele recebeu uma chave simbólica da cidade de Los Angeles, com um formato de osso, uma estátua em Nova York e até estrelou em um filme. 70 anos depois, um desenho baseado no acontecimento histórico foi feito pela Disney. Togo recebeu sua porção de reconhecimento também, mas sua participação no que foi mais tarde chamado a Grande Corrida do Soro não foi tão reconhecida. Sepala e seu cão-guia viajaram para muitos estados no ano seguinte e foram recebidos por multidões eufóricas em todos eles. Por fim, eles resolveram ficar em uma cidade de Poland Spring, no Maine, onde Sepala abriu um canil de huskies siberianos. Lá, Togo viveu com amor e respeito até o fim de sua vida em 1929. 3 anos depois, Leonhard Sepala vendeu seu canil e voltou para o Alasca para participar das Olimpíadas de Inverno como condutor de trenó de cães. A equipe dele saiu de lá com uma medalha de prata. Sobre os acontecimentos da Grande Corrida do Soro, ele disse apenas uma coisa, que era grato por tudo ter dado certo, mas que ficou aborrecido por Togo não ter sido reconhecido como o verdadeiro herói daquela corrida. Certamente ele teria ficado feliz em saber que, com o tempo, seu corajoso cachorro finalmente recebeu o reconhecimento que tanto merecia. E foi assim que tudo aconteceu.